Senhores telespectadores, viemos hoje ao Museu do Traje. O Museu do Traje é em Lisboa, todos sabem, fica num palácio no Lumiar, era o antigo palácio dos Marqueses de Angeja. Esses Marqueses de Angeja, o terceiro Marquês de Angeja, ficou na história por isto. Foi o estadista que substituiu o Marquês de Pombal no poder. O palácio passou depois para os Palmelas e chamam-lhe hoje o Palácio Angeja Palmela. O museu está aqui desde 1977 e eu acho que foi uma excelente maneira de utilizar e de valorizar um palácio que é uma das obras-primas da arquitetura portuguesa do fim do século XVIII e do século XIX. O palácio é uma beleza. As coleções também são valiosas. Imaginem quando a corte portuguesa fugiu para o Brasil, em 1808, vinha lá as invasões francesas, eles fugiram, mas deixaram a roupa nos armários. E a roupa ficou lá, foi estando, e hoje está aqui nas reservas do museu. Lá não está sempre exposta, isto muda. O que nesta altura cá está é uma bonita exposição de trajes de noiva e de noivo. O museu é visitado por cerca de 90 mil pessoas por ano. Claro, uma grande parte são estudantes. Bom, e agora, na altura da exposição das noivas, imaginem, olhem os olhos com que elas estão a olhar para as noivas. Bom, eu faço um voto, oxalá que também elas sejam noivas depressa e bem. O trajo de cada época reflete as realidades técnicas, o modo de vida, o próprio pensamento político do tempo. É evidente que o Renascimento, com a sua opulência de formas, depois o século XVII, negro, taciturno, como a Inquisição, depois o século XVIII, a corte francesa, cheias de balão, toda aquela beleza da rainha Maria Antonieta. Depois a Revolução. A Revolução, como sabem, preocupou-se com ressuscitar modas da velha Grécia. E porquê? Para mostrar que antigamente o poder era republicano. E por isso vão buscar modas gregas. Aliás, aí, histórias curiosas. O grande costureiro dos últimos anos da rainha Maria Antonieta e do Luís XVI, pouco antes da Revolução, era um homem chamado Leroy. Era realmente um grande costureiro. Ele, costureiro e também cabeleireiro. Aquelas grandes cabeleiras da rainha Maria Antonieta foram feitas pelo Leroy, Monsieur Leroy. O Monsieur Leroy era um homem de convicções, portanto vestia-se à antiga, uma casaca cor-de-rosa, os cabelos muito empoados, o sinalinho na face, sapatos de fivela ou calção, e não mudou. A Revolução mudou tudo em França, mas ele, fiel às suas convicções, continuou com o seu fatinho. Até que recebeu uma ordem para se apresentar na Convenção. A Convenção era o centro do poder, era o Tribunal Revolucionário, que mandava as pessoas para a guilhotina. E o bom do Monsieur Leroy lá pensou, bom, é a minha vez de ir para a guilhotina. E apareceu com o seu fatinho, honra lhe seja. Mas não, lá na Convenção trataram-no bem e disseram, Monsieur Leroy,
como o senhor sabe, tudo mudou, é preciso que o senhor invente uma moda nova. O senhor não é capaz de inventar o fato do perfeito citoyen, do revolucionário? Só sim, senhor. Dia seguinte, tinha inventado um fato tricolor, o chapéu era azul, o corpo era branco, as calças eram vermelhas, e um grande cinto que dizia liberdade ou morte. Pois bem, este homem continua rapidamente a fazer vestuário. Depois de ter vestido a Maria Antonieta, foi ele quem vestiu a Josefina, foi conselheiro secreto do Napoleão e começou a editar uma revista que é o Jornal des Modes. Queria-lhes dizer isto. Eu, antes de vir fazer o programa, andei nos antiquários de Lisboa para encontrar um Jornal des Modes para lhes mostrar. Era uma coisa relativamente vulgar, aqui há 30, 40 anos. Eu hoje não encontrei absolutamente nenhum. Porquê? Disseram-me os antiquários, olha, é que as pessoas, como isto tem gravuras a cores de modas antigas, cortam as páginas e molduram e vendem aí para pôr na parede. Bom, eu acho que isto é realmente um atentado à cultura. Cortar um livro para fazer bonecos, acho que representa um grande desrespeito pelo livro. O livro merece ser conservado. Depois acontece isto. A gente quer mostrar uma coisa, não a encontra. Bom, mas eu vi aqui na minha agenda que este programa vai passar no segundo canal no domingo de Carnaval. E acho que para domingo de Carnaval o assunto estava a tornar-se bastante grave. Vamos falar antes de Carnaval. Nos meus tempos de garoto, dizia-se muito mais entrudo que Carnaval. Entrudo era o que toda a gente dizia, o tempo do entrudo. O Carnaval era assim mais para a cidade, uma palavra com mais aparência. Bom, devo dizer que é a mesma coisa, porque entrudo vem do latim introitus. Introitus quer dizer entrada, acesso. Entrada onde? Entrada na quaresma. E quaresma é uma palavra que vem também do latim, quadragésima. Porquê? É que a Igreja estabeleceu um período de preparação para a Páscoa, para o tempo da Páscoa. E esse período eram 40 dias. Quadraginta, 40, isso deu a quarentena e deu a quaresma. É sempre a mesma palavra. É um período de 40 dias em que a Igreja impunha aos fiéis sacrifícios que eram, essencialmente, o jejum e a abstinência. Durante muitos dias do ano, desses 40 dias, era obrigatório jejuar e a pessoa abster-se da carne. Bom, mas para perceber isto, é bom que saibam que por carne não se entendia só vitela. Carne era o pecado da carne. E imaginem o que eram 40 dias com uma pessoa a abster-se do tal pecado. Claro, o último dia útil antes de começarem os 40 era a terça-feira de entrudo. Era o dia em que se entrava na quaresma. Terça-feira do Carnaval, porque carne vale vem de uma expressão italiana que significa adeus à carne. Adeus era a despedida. Toda a gente, olhem, comiam enquanto podiam, fartavam-se de tudo e compreendem perfeitamente que era uma terça-feira de folia, de alegria popular, de regabofe, É claro que isto está ligado com... Hoje o Carnaval é uma brincadeira, mas isto ligou-se com coisas muito sérias na história. É que realmente 40 dias de fazer sacrifício... No século XVI, exatamente no ano de 1517,
O Papa, que presidia a Igreja Católica, precisava de reunir dinheiro. Estava, aliás, a sociedade, estávamos a entrar em pleno capitalismo. E, como sabem, o capital é isto mesmo. No capital, tudo se compra e se vende. Porque é que não sabia também comprar o jejum? Bom, e as pessoas... O Papa mandou anunciar que podia vender as indulgências. Indulgências era perdoar o pecado de não cumprir o jejum e a abstinência, desde que se entrasse com uns dinheiros. Pagava-se uns dinheiros e pronto, já não era pecado. Isto escandalizou terrivelmente, terrivelmente, as consciências das pessoas crentes. Então, como é que, se uma pessoa tem dinheiro, não é pecado? Se uma pessoa não tem dinheiro, é pecado e vai para o inferno. Bom, e houve um monge alemão, um monge agostinho, o Martinho Lutero, que disse, era um homem muito impulsivo, muito talentoso, muito forte, muito vigoroso, e disse, isso não é verdade. A Igreja aí, não, o Papa não está a dizer a verdade, porque inicialmente o Lutero não pretende atacar a Igreja de Roma, pretende apenas corrigir e reformar num sentido mais puro e mais verdadeiro a moral cristã. Daí que, ao movimento que ele desencadeia, se vem a chamar, como todos sabem, a Reforma. Como ele inicia isso por um grande protesto contra a venda das indulgências, também se chama esse movimento o protestantismo. Tenho aqui exatamente na minha frente reproduções de caricaturas alemãs, é claro, isto já depois da Reforma ter triunfado. Aqui está o Papa sentado a uma secretária com grandes sacos de dinheiro, a vender indulgências, e o letreiro que está diz o seguinte: à medida que o dinheiro desce para o cofre, as almas sobem para o céu. É claro, aqui está no céu, está o Padre Eterno, secretariado pelo São Francisco de Assis, e estão indignadíssimos com este tráfico das indulgências. Bom, deste lado representa o Martinho Lutero no púlpito a pregar, e aqui o que ele diz é: o único caminho de salvação é este, é já a separação da Igreja. Estou-lhes a falar nisto porque isto teve repercussão em Portugal, e uma repercussão que as pessoas teimam em não querer saber. Vamos lá ver qual foi. O conflito foi-se agravando. No ano de 1531, a guerra estava iminente, e aliás veio, como sabem, a dilacerar toda a Europa, porque os príncipes alemães defendiam as teses da Reforma, era uma maneira de lutar contra Roma, e Roma, o papado, condenava a Reforma, era uma maneira por lutar pelo domínio da Europa. Estava tudo neste pé, e agora aqui é que a coisa nos diz respeito. Quando a corte do imperador Carlos V passou pela cidade de Antuérpia. Nessa altura também chegou lá a Antuérpia a notícia de que em Lisboa tinha nascido um príncipe, um menino, filho do rei Dom João III. E o embaixador resolveu fazer uma grande festa, convidar a corte toda, convidar o próprio legado do Papa, que era o cardeal Campeggi, um homem muito respeitável. E para fazer a festa, o que é que eles haviam de lembrar? Vamos representar um alto Gil Vicente. Não sei lá como é, que estava lá um navio cujos marujos representavam muito bem, e representou um alto que se perdeu, chamado Jubileu de Amores. Mas o alto era nem mais nem menos do que isto. Era um cardeal que aparecia ali a anunciar e a enganar toda a gente,
a despachar as almas para o céu e a arrecadar o dinheiro, era uma paródia cruel à história das indulgências, mas para representar aquilo, foram dizer ao embaixador, Sr. Embaixador, é preciso um barrete cardeal, a gente não tem barrete. E o Sr. Embaixador, como é que se arranja um cardeal? Aqui em Lisboa foi fácil, devo dizer que aqui foi um guarda-roupa e arranjou-se um barrete cardinalício. Mas lá em Antuérpia, quem diabo é que ia agora arranjar um barrete cardeal? Pois o nosso embaixador fez isto. Mandou pedir ao próprio legado do Papa, ao velho cardeal Campeggio, se emprestava a sua mitra. E foi com a mitra do verdadeiro legado do Papa de Roma que o ator português andou por lá aos pinotes a fazer troça, andava assim com a sua mitra a fazer troça. É claro que toda a gente sabia que era a mitra do próprio legado do Papa e, como podem calcular, isto provocou uma onda de risadas, a sala vinha abaixo com riso. Vinha abaixo com riso, mas é claro, há sempre umas pessoas que não acham piada nenhuma às coisas mesmo mais engraçadas. E estava lá um bispo, que era o homem que tinha estado a discutir com o Lutero, na Dieta de Worms, o homem que discutiu com o Lutero e que depois convenceu o Papa a excomungar o Lutero. Excomunhão que, como sabem, teve consequências gravíssimas. Esse homem, que era o bispo Jerónimo Aleandro, faz uma queixa em forma ao Papa e diz ao Papa que é uma vergonha que países que se dizem católicos permitam coisas tão indecentes. Francamente, não havia necessidade. Como é que se explica que o nosso embaixador tivesse caído nessa gafe? Uma situação que, evidentemente, veio deixar o país no estado melindroso, veio ter consequências más para o Gil Vicente, foi parar a uma cadeia, aliás, um convento. Creio que a história era esta. Exatamente no ano de 1531, o rei de Portugal, Dom João III, tinha pedido em Roma que o autorizassem a instalar a Inquisição em Portugal. Mas explicava que a Inquisição é porque as coisas da Reforma, as ideias do Lutero já estavam a chegar aqui, o que não era verdade. Realmente, e como eu já lhes expliquei num outro programa, o que o rei precisava era do dinheiro dos judeus. Bom, eram os judeus que ele queria apanhar. Mas, se dissesse assim, os judeus tinham muita força e o Papa não dava a Inquisição. Então, veio com o fantasma do Lutero. Olhem que o Lutero... Reparem, depois da cena do barrete do cardeal, do alto do Gil Vicente representado ali, diante de toda a corte de Carlos V e do clero romano, quem é que não ia dizer? É verdade, sem dúvida que o rei tem razão. A Inquisição está a fazer falta a Portugal. Vejam como às vezes, por detrás dos episódios diplomáticos, pode haver interesses pequenos e tortuosos. Os autores que se ocupam da história do entrudo relacionam-no com coisas muito antigas, por exemplo, com as Saturnais. As Saturnais eram festas que se faziam em Roma, em honra de Saturno, e realmente tinham qualquer coisa que se pode aproximar do futuro entrudo. É que os escravos, durante aqueles dias, não eram escravos, eram senhores. E os donos dos escravos é que fingiam de escravos. Eram dias em que era permitido dizer e fazer tudo quanto era proibido no resto do ano. Eu falo nisso porque, na verdade, penso que na história do intrudo, esta ideia de os de baixo, os pequenos, os mais oprimidos, poderem fazer o que lhes é proibido durante o ano inteiro,
Isso é uma constante do Entrudo. Se bem que eu acho que nestas coisas tem-se escrito muita coisa e se sabe muito pouco. Sabe-se muito pouco. O que tenho lido, em regra, não tem nenhum fundamento. Eu, pessoalmente, a história mais antiga que sei do Entrudo é uma história do tempo do rei Dom João III, portanto, do meado do século XVI. A história é esta. Ia um fidalgo, coitado, muito fidalgo, ele era filho do conde da Sortelha, era o Dom Simão da Silveira. Mas era pobre, porque era filho segundo, filho de conde, mas não tinha dinheiro nenhum. Tinha que andar a fingir de fidalgo, de pessoa muito importante, mas não tinha nada. Bem, e vem um garoto e atira-lhe uma laranjada. Laranjada era uma laranja podre, que acertou em cheio. O rapaz acertou-lhe com a laranja e depois fez-a disfarçar, a fingir que não era ele. E o Dom Simão da Silveira disse: ó rapaz, diverte-te à vontade, mas escusas de fingir, porque aqui quem é obrigado a fingir sou eu. Bom, a história não tem muita graça, mas mostra que já o Carnaval, nos meados do século XVI, era isto de pregar partidas. No século XVII conheço várias leis a proibir que essas partidas sejam fortes demais, quer dizer, as partidas dos populares começavam a incomodar os senhores bem vestidos, porque estragavam-lhes o fato, estragavam-lhes a cabeleira. As partidas, depois no século XVIII, conhecemos o que se fazia. Eram coisas realmente terríveis, atiravam, despejavam coisas sobre as pessoas, tiravam com ovos podres, com fruta, havia muitas cenas. Ainda no meu tempo de garoto, eu vi nas ruas de Lisboa, colocavam rabos, era assim umas fitas atrás, ou iam pelas costas dos senhores, quanto mais importante era o senhor, punham-lhe assim nas costas do casaco um letreiro que dizia: eu sou uma besta, ou enfim, coisas piores ainda. Era um carnaval de rua que já estava nessa altura a acabar. Em todo caso, eu ainda vi os xexés. Eu era pequenino, lembro-me, vinha da escola primária pela mão das minhas tias, e quando vinham lá, isto era ao pé ali das Cruzes da Sé, vinham dois xexés a amolar o grande facalhão. Os xexé, e os xexés eram brutais, tinham uma linguagem desbragada, ofendiam. As minhas tias, imaginem, vinham da catequese, esconderam-me e diziam: ó Zezinho, não ouças o que eles dizem. Bom, eu pedi aqui no museu que me arranjassem um xexé. Isto é o que o xexé tinha de essencial. Era um mascarado, vestia um traje de senhor do século XVIII, portanto um traje anterior à Revolução. Num braço trazia uma vara com um chifre e no outro trazia uma faca enorme, um facalhão. Com o facalhão ameaçava e com o chifre punha-o detrás da cabeça dos cavalheiros respeitáveis que via, mostrava o chifre. Bom, penso que o xexé representa uma crítica, é realmente o povo miúdo que naqueles dias pode dizer o que pensa dos seus senhores. Os seus senhores eram xexés, barrigudos, com os cabelos empoeirados, muito bem vestidos, mas já velhos, com as pernas arcadas, geralmente casados com mulheres muito mais novas. Era isso que o chifre queria dizer. Um documento para a história do Entrudo que eu gostava que vissem é o que está ali numa das revistas do Rafael Bordal Pinheiro. É o Carnaval de 1887. É uma grande página e diz isto. Isto é importante para a história do Carnaval, reparem. A Batalha de Flores, iniciada este ano na Avenida da Liberdade, foi como um pontapé arrumado pelo Máscara, elegante, distinto, bem criado, no moribundo xexé, porco,
desengraçado, malfalante, e depois diz, oxalá que o pontapé seja definitivo e que nunca mais a gente encontre o xé-xé. Ele enganou-se, porque ele dizia isto em 1887 e eu, ali pelos anos 20, ainda vi xé-xés em Lisboa. Em todo caso, o que isto representa é um carnaval burguês de uma sociedade nova, uma sociedade janota, bem vestida, bem falante, a sociedade nascida da Revolução do Comboio, a sociedade dos bacharéis, dos funcionários públicos, passou pela universidade, já tem ideias liberais, jurou a Constituição e um entrudo popular, folgazão, às vezes brutal, que incomodava terrivelmente os senhores bem-falantes. Como sabem, dos dois entrudos, o entrudo povo ou o carnaval burguês, ambos morreram. Hoje há folguedos, nesta altura do ano, como em toda a parte do mundo, há folguedos. Aqui em Portugal são assim uns folguedos, fazem-nos, eu sei que fazem, têm esforço, olhem, em Torres Vedras, Carnaval de Torres Vedras, em Ovar, em Lolé. Bom, o Carnaval português é numa altura de frio e acho que é isso e é também o nosso feitio triste. Reparem, os nossos carnavais, passam os carros, as pessoas dos carros fazem o possível para se divertir, mas quem está na rua está lá para ver. Agora, carnavais, eu já assisti, porque estive lá, vivi lá, os carnavais cariocas, o carnaval do Brasil. Não imaginam? Aquilo é uma verdadeira explosão de alegria. Não há ninguém que assista, não há ninguém que veja. A festa pertence a todos. Passam realmente as escolas do samba com desfiles extremamente espetaculares, mas toda a multidão, e são milhões de pessoas que se aglomeram no centro do Rio de Janeiro, tudo aquilo dança. A gente tem a noção de que até os prédios dançavam. É uma das maiores festas do mundo, é o Carnaval Carioca. O meu telespectador, se algum dia puder, vá lá e verá que não se arrepende.